você ser primeiro. Jesus não está falando de você ser primeiro. Jesus está falando de chegar em primeiro lugar. Você chegar em primeiro lugar, não tem problema nenhum. Mas você querer ser primeiro, você vai usar de todas as formas os meios errados, muitas vezes, para você ser primeiro. Quer ver? Tem pessoas no trabalho que faz de tudo para te derrubar, que faz de tudo para passar bem em você, porque tem pessoas que estão de olho no seu cargo, no seu trabalho, porque não se contenta em estar ou ser subordinado a você, mas o desejo daquela pessoa é estar no seu lugar porque quer ser primeiro, e ela vai fazer de tudo para tentar tirar você de lado, ela vai fazer de tudo para tentar acabar com a sua história naquele lugar, ela vai fazer de tudo para tentar puxar seu tapete, para querer ficar no seu lugar. Mas deixa eu dizer para você, ninguém vai te tirar do seu lugar, porque Deus é Deus. Amém. Porque Deus é Deus. Mas tem pessoas assim. Tem pessoas assim, pastor, dentro da igreja, no mundo. O ditado que diz que o mundo é do quê? O mundo é dos, que fala aí, o mundo é dos espertos, dos sabidos, né? Não é isso? Não é o ditado que fala? Que o mundo é dos espertos. Só que deixa eu já voltar uma bucha aqui, a gente vai ver algumas pessoas que chegaram e foram últimos e chegaram primeiro. Só que no reino dos céus é diferente, pastor. Deus faz tudo para confundir tudo, porque Deus é mistério. Sabe o que Deus faz? Deus pega os últimos e bota em primeiro. Deus pega os fracos para confundir os fortes. Deus pega os humildes, os desprezados, aqueles que não são, para reduzir a nada aqueles que são, para que ninguém se glorie no Senhor. Com Deus é diferente. Enquanto o mundo é dos espertos, no reino dos céus, o mundo, para Deus, os fracos é que vai sobressair. Enquanto para o mundo é a sabedoria que tem do mundo, a esperteza, a malandragem, para Deus não. Para Deus, os fracos, aqueles que não têm nenhum conhecimento humano, Deus pega, capacita, levanta, faz a diferença, coloca no lugar de destaque. Pega um Pedro que é indouto e calmo, que não sabe letra, e começa a pregar para judeu. Pega Paulo, que é cheio de letra, que é cheio de conhecimento teológico, aprendeu nos pés de Gamaliel e vai pregar para os gentios. É porque Deus faz isso, sabe por quê? Para que todos vejam que Jesus Cristo é o Senhor, para que todos olhem e vejam assim: só Deus faz isso, só Deus faz isso. Pastor, é uma escolha meio louca, né, pastor? Deus gosta de pegar, eu estava assim, os últimos são, parece ser, porque o último, às vezes vem andando, né, desanimado. Os últimos vêm andando parecendo que está tudo acabado, que não tem mais jeito, que já era. Você vê a pessoa no último lugar, você vê a pessoa andando até de cabeça baixa, e todo mundo que se acha forte, que se acha tal, tem gente que ainda passa e vai. Tchau, e você está ali andando, né? De cabeça baixa, né, pastor? E todo mundo diz: já era, acabou. E Jesus assim: ainda nem comecei a fazer o que eu tenho para fazer na vida dele. E vai andando, né, pastor? Quase devagar, pareceu uma tartaruga. E aqui você já assistiu aquelas Olimpíadas que tem todo ano tem, aqueles kenianos, quando dá a largada, pastor, aquele povo sai correndo, desesperado para querer chegar em primeiro lugar, e aqueles kenianos só vai assim, ó. Está entendendo? Aí vai, aí quando chega um decorrer da caminhada, aqueles que saíram, pastor, em desesperado, disparado à frente para querer chegar em primeiro, para ser primeiro, começa a cansar, e ele vai começando a aumentar o passo, ó, vai começar a aumentar o passo, e aqueles que passaram por ele, deixando para trás, vai começar a ver ele indo, aqueles que começaram a ir correndo, vai começar a ir indo. Deixa eu dizer para você, assim vai ser com você, talvez você começou no último, mas você vai passar na frente de todo mundo, porque Deus vai te fazer, você Deixa eu dizer para você que algo tem uma palavra de Deus. Você
pode, aos olhos das pessoas está acabado. Você pode, aos olhos humanos, não ter valor. Você pode, aos olhos humanos, não ter mais como. As pessoas podem até estar contando os seus dias, dizendo: ah, vem essas festas, agora vai cair. Eu tenho uma palavra profética para você, dizendo: você não vai cair, meu irmão. Que te sustenta é Deus, você vai passar. Alguém que Deus chamou ali. O inferno pode estar dizendo: acabou. Deixa eu dizer para você o que é. Quando eu comecei a fazer obra, eu tive a honra de fazer o pastor Denivaldo, um lugar, e eu tinha 8, 9 meses de crente. Pastor Denivaldo me botou no estresse. Nós fazíamos obra em Cachoeira. E Cachoeira, em junho, é São João, todo mundo sabe, né? E eu era, no mundo, idolatrava São João. Idolatrava. Aí eu cheguei, pastor, seu pastor, eu vou falar com o senhor aqui. Particular, pastor. Eu sei, eu não estou dizendo, pastor, que eu sou crente, mas eu não quero ir falar, não. Eu não vou fazer evangelho, não. Eu pensando que o pastor de volta ia dizer: não, meu irmão, porque da paz, meu irmão, amém. Eu entendo você. Eu disse: eu fui preparado, que o cara deu, eu não vou lá. Pastor, eu vou lá agora, você vai, o seu pastor passa de escola. Que obrigado. Você vai, meu irmão. Você vai. Você tem medo de quê? Você não tem medo de nada, pastor. Não dá. Eu vou. Pode o pastor Denivaldo não. Você vai porque eu ia fazer o evangelismo, depois ia o pastor Denivaldo, depois ia o pastor, né? Aí porque o pastor ele trabalhava, o pastor na correria, eu ia lá, fui. Dia do São João, tinha uma mulher para fazer uma visita, um homem que estava para morrer. Lá em São Félix, aí, os amigos todos passando. Ei, rapaz! Eu disse: meu Deus, na janela eu vou fechar esse negócio. E o pastor lá falando, né? Depois de uma confraternização, nós tínhamos um alimentinho. Então, vamos ali em São Félix fazer uma oração. Ficou, pastor? O tal do pastor, uma bênção, para no meio. Na porta da ponte. E depois eu entendi, sabe a expectativa das pessoas, até da minha família? São João, ele cai. Minha família. Meu tio disse para mim depois: eu apostei que você não ia resistir. Eu apostei que você ia retroceder. Eu disse que você não ia aguentar nas festas. As festas passou, mas você não ia aguentar no São João. Mas deixa eu dizer para você: mas existe um Deus, um céu que diz: eu sou contigo, meu filho. Você vai sim. Glória a Deus. Tudo isso você vai. Nem que o pastor te amar, você vai. Você vai. O mundo não te pertence. Você vai. Ainda que você esteja fraco, meu irmão, ainda que você se sinta o último, você vai chegar em primeiro. Amém. Está vendo? Mardoqueu, você conhece a história de Mardoqueu e Esther? No livro de Esther você vai achar. Havia um homem chamado Amã, que foi exaltado, que foi levantado, que tinha autoridade, tanto que o rei deu seu anel a ele, tanto que o rei honrou Amã de uma forma tremenda, que depois do rei Assuero, o segundo era Amã em Suzá. Só que havia um judeu chamado Mardoqueu, que não andava no palácio, escute o que eu vou falar para você, que não andava com os vestes reais, não tinha anel no dedo nenhum, não comia na mesa do rei, não, vivia na porta do palácio, somente na porta do palácio, e demais, era humilhado por Amã, era pisoteado por aquele homem,
que estava em destaque, foi o primeiro a ser honrado, foi o primeiro a estar em destaque. Chegou em primeiro ao ponto de ele tentar contra a vida de Mardoqueu e contra a vida dos judeus, a ponto daquele homem mandar preparar uma forca para matar Mardoqueu, para destruir a vida de Mardoqueu, para aniquilar a história de Mardoqueu. Mas deixa eu dizer algo para você, querido, que Deus fala comigo aqui, pastor. Quando tem crente que tem história que não é escrita na terra, mas que é escrita no céu, Deus move céu, Deus move terra para fazer o milagre acontecer. E deixa eu dizer para você aqui que Deus fala comigo, essa igreja não tem história na terra não, essa igreja tem história no céu. Você é meu memorial diante de Deus escrito a seu favor, não é na terra, não foi os homens que escreveram, mas foi escrita pelo dedo do Todo-Poderoso, de Deus de Jeová, dizendo: você quem tem história na terra somente passa como vulto, mas quem tem história no céu fica para a eternidade escrito os seus feitos. Glória a Deus. Diferença essa, Marabachou. Mardoqueu não tinha história na terra somente, pastor, mas a história de Mardoqueu tinha sido escrita no céu. Deixa eu dizer para você, Deus mudou o decreto para colocar o último em primeiro. Amém. Amã quis passar perto de Mardoqueu. Amã quis humilhar aquele homem. E humilhou. Se é para você, meu irmão. Se é para você, meu irmão, aqui. Para de querer fazer as coisas com o seu braço. Para de querer resolver as coisas como você acha que você tem que se resolver. Está sendo humilhado, dê glória. Está sendo humilhado, dê glória. Porque a Bíblia diz que os humilhados vão ser o quê? Exaltados. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas Deus resiste ao soberbo. Então você está sendo humilhado, você está no caminho certo. Estão te perseguindo, você está no caminho certo. Estão achando que você não é, você está no caminho certo. Estão achando que você não presta para nada, você está no caminho certo. Para quê? Deixa eu falar para você. É isso que Deus permite, sabe para quê? Para que todos possam contemplar a sua vitória, porque Deus ele vai fazer isso. Deixa eu falar para você aqui, e você não aprende isso aqui. Não ore para Deus matar seus inimigos, não. Não ora para Deus ferir seus inimigos, não. Não ora para Deus colocar seus inimigos em outra cidade, distante de você, não. Pede a Deus para deixar ele de junto de você. Pede a Deus para deixar ele do seu lado, porque quando você chegar em primeiro lugar, ele vai ter que contemplar você. Ele pode olhar você até para baixo, pode olhar para baixo, pode olhar acima para baixo, mas não se preocupa não, que vai chegar um tempo que ele vai ter que olhar para cima e vai dizer: o Deus dos crentes é Deus, o Deus daquela igreja é Deus, o Deus verdade é o Deus, Senhor verdadeiro, que faz, acontece. Glória a Deus. Mardoqueu foi humilhado. Havia uma forca preparada para ele. E o pastor sabe, havia uma sentença, meu pastor Derivaldo, selada com o anel do rei. E quando se sela com o anel do rei, é sentença irrevogável. É sentença que não pode mudar. Mas deixa eu dizer para você, querido aqui, que Deus fala comigo: não se preocupa não, porque Deus já colocou o anel na sua vida. Deus já colocou o anel na sua vida. Deus já colocou o anel na sua vida. Aquilo que o diabo arquitetou, porque ele havia, antes falado para você, havia uma legalidade sim, porque nós demos autoridade a ele. Demos anel na mão dele, porque anel fala de autoridade, pastor. Entregamos a nossa vida outrora na mão do diabo. Ele fazia o que queria, mas há um versículo na Bíblia que Deus tomou o anel que você se entregue na mão do diabo e deu na sua mão para você fazer o que quiser. Lucas 10:19 diz: esse vos deu autoridade para você pisar em serpente e escorpião e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vai te causar dano, porque a autoridade de Deus na sua vida. Amém.
Jeová disse: vou começar a fazer o que eu tenho para fazer na vida de Mardoceu agora. Vou colocar ele em primeiro lugar. Vou exaltar ele. Vou exaltar ele. Quando Amã preparou tudo, Deus entrou no providência. E aquela forca que foi preparada para Mardoqueu, quem foi portado nela foi Amã. Aquela sentença que havia contra os judeus de morte, o rei Assuero pegou o anel, pastora, porque não podia entrar o decreto dele, porque senão ele ia perder a credibilidade. Já tinha perdido com Vastes. E foi o que ele fez. Eu não posso voltar atrás, mas eu posso fazer algo. Tiro o anel do meu dedo, dou na mão de Mardoqueu, ele faz um novo decreto, porque agora ele é autoridade, estava lá embaixo, na porta do palácio, não entrava no palácio, entrou, comeu com o rei, participou do banquete do rei. O rei tirou o anel, colocou na mão dele e disse assim: agora eu coloco o anel na mão dele, pastor Derivaldo. Ele vai fazer um decreto, e aquilo que ele determinar, ele vai selar com o anel, que é a autoridade que eu estou dando a ele, e o que ele decretar, está feito. Sabe o que foi que Mardoqueu fez? Tá bom, pode deixar o inimigo vir, eu vou fazer um decreto, que quando os inimigos dos judeus chegarem, vai vir na minha porta, e eu tenho autoridade, vai ser selado, e os judeus estão autorizados a resistir aos inimigos. Sabe por quê? Porque no decreto os judeus tinham que morrer calado, tinham que morrer calado em silêncio, ver seus filhos sendo pegos e levados à morte, sem poder fazer nada. Mas Deus é o Deus que exalta o morro, a caeta, meu Deus. O dia foi da caça e não do caçador. Quando os inimigos dos judeus chegaram para pegar, o decreto já tinha sido liberado. Mata todo mundo, porque chegou a exaltação do reino para os judeus. Porque Deus mudou. Ele estava em último, não se apressou, pastora, não levantou calúnia. Você está entendendo? Porque tem gente assim, pastor, quando quer chegar, levanta até calúnia contra irmão, contra irmã. Está entendendo? Começa a inventar, pastor, coisa contra ministério. Está tudo bom, meu irmão. Começa a querer falar, é porque você está incomodando. Fica na posição, fica calado. Eu vou dizer algo aqui, pastor, deixa eu estar falando comigo aqui. Deus vai colocar um cadeado na boca de crente aqui para ficar calado, para parar de falar. Quem te justifica é Deus, crente. Quem te exalta é Deus, crente. Quem faz você ser exaltado é Deus, crente. A Bíblia diz, a Bíblia diz, escute, que a nossa justiça vem de Deus. Então cala sua boca, cala sua boca, cala sua boca. Deixa a palavra fora da igreja. Quanto mais fala, mais cresce. Quanto mais perseguia o povo, pastor, o povo crescia. Porque crente é assim, quanto mais bate, o crente cresce. Quanto mais fala, aí já não pode falar, porque quando fala, eu vou aumentar. Pode falar, quando fala, eu vou aumentar. Pode falar, quando fala, eu vou aumentar. Diga que ele é crente, quando mais diz que você não é crente, Deus se faz mais crente. Quando diz que você não sabe louvar, Deus manda um chão para você louvar. Quando diz que você não sabe pregar, Deus te dá mensagens e faz você ser exaltado. Glória a Deus. Agora você tem que ficar calado. Não precisa você falar nada. Ah, pastor, não tem a pastor não, meu irmão. Tem. Espera com paciência no Senhor. O que você está passando, você aguenta. Aguenta. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, se você aguenta, você aguenta. Pode reparar. Quanto mais pastor a luta, a exaltação é maior. Amém. Você lembra de Ana? Eu vou encerrar. Lembra de Ana? Último lugar. A Bíblia faz questão de dizer, pastor, que Deus cerrou a madre de Ana. Não foi Ana que nasceu
com um problema no útero dela. Não foi Ana que teve uma anomalia no decorrer da sua vida, não. A Bíblia faz questão de dizer, e Deus cerrou a madre de Ana. E deixa eu falar para você aqui, na ótica humana, quem tinha que dar filho ao Cana era Ana, porque Ana era levita, era descendente de levita, dos levitas. Então Ana tinha que ter filho para que Deus pudesse cumprir o sacerdócio na vida do filho de Ana, porque havia uma promessa no céu já. Só que deixa eu falar para você, quem foi que teve filho primeiro? Quem foi que teve filho primeiro? Quem foi primeiro? Penina. E a Bíblia faz questão de dizer que a sua rival a irritava excessivamente. Deixa eu falar para você aqui, e tem um mistério de Deus aqui. Pode ler a Bíblia que você vai ver. A Bíblia faz questão em 1 Samuel, primeiro você vai ver, a Bíblia faz questão de dizer, e quando Ana subia ao templo, a sua rival a aborrecia. O ano todo ela ficava calada. Quando Ana ia adorar, ela começava a dizer, ó, meu filho aqui, ó, você não tem filho não. E pastor, passava, aí dava até um beliscão no menino assim, eu fico lendo a Bíblia, eu sou meio doido, eu fico assim, eu posso condenar, o cara se irritava, então, para que é pior, para uma pessoa que quer ter um filho, é ver uma criança chorar no braço da mãe, pastor. Tem coisa pior? Você está doida para ter um filho? E aí eu estou falando, não é eleger não, pelo amor de Deus, pastor, eu posso contar mais chegar assim, que você daqui do céu, dá um beliscão no menino, o menino vai, oh meu filho, o que foi? E Ana olhando assim, ai Deus, cadê o Senhor, Deus? E Penina sendo exaltada. E o melhor, que ela tinha filhos, não era só um filho não. Ela deu a Elcana filho, só que Elcana amava mais Ana. Ana, e não amava tanto Penina. Mas Ana, escute, ia para o templo. Mesmo sendo perto, isso aí, é assim hoje. Está na prova, aí o vizinho diz assim, sua vida lá é melhor, rapaz. Quando você estava no mundo, não sofria tanto. Quando você estava no mundo, seu marido te chamava até de tchu-tchu-tchu, meu amor. Quando você estava no mundo, seu marido tratava você com diminutivo, meu amorzinho, minha florzinha, minha queridinha. Agora que você entrou na igreja, é só aumentativo, não sei o quê. Vai, não sei o quê, não presta. E Ana, louvado seja Deus. Ana. E Ana ia para o templo. Ana não deixava de ir para o templo. Todos os dias que tinha que ir para o templo, Ana ia para o templo, pastor, chorando. Mas ia. Não entrava em crise, pastora. Não entrava em crise. Não vou para a igreja. Aí, pastor, tem que ir lá. Eu falei, não vou para a igreja, não está em crise, pastor. E Ana ia para o templo. Sabe por quê? Porque ela sabia que somente Deus podia mudar o cativeiro dela. Mesmo ela vendo Penina dar filhos a seu marido, mesmo ela vendo Penina ser honrada por Deus, ela sabia que o tempo da exaltação dela iria chegar. Ela sabia que o tempo de Deus abrir a madre dela iria chegar. Escute, foi até menosprezada pelo sacerdote, mas não desistiu. E aquela que saiu em último lugar chegou em primeiro. Sabe por quê? Porque da madre de Ana saiu o maior profeta abaixo de Jesus Cristo, que a Bíblia fala. Da madre de Ana saiu o maior sacerdote, que a Bíblia fala. Da madre de Ana saiu o maior juiz que Israel já teve. Sabe por quê? Porque Deus faz assim, quando você espera, mesmo que seja
escrito em Ageu 2:9 que a glória da última casa, ela vai ser maior, vai ser maior, vai ser maior, vai ser maior do que a da primeira. Glória a Deus. Fique em pé. Glória a Deus. Fique em pé. Deus, pastor, falou que viu a primeira casa. Fala, na Bíblia. Cheio de glória, cheio de honra. Mas a última vai ser maior. Labra sobre calabandeira vácia. A última vai ser maior. Eu venho como boca de Deus aqui nesta noite dizer: não é pelo fato de você estar em último lugar que Deus esqueceu de você. Não é pelo fato de as coisas não acontecerem na sua vida que Deus te abandonou. Não é pelo fato de você estar passando por essa prova que Deus esqueceu da sua história. Não é pelo fato de você estar enfrentando essa adversidade que Deus virou as costas para você. Não, Deus está forjando o seu caráter. Deus está forjando a sua vida. Deus está moldando você para você receber excelente glória que Ele tem. Deus está moldando você para que quando lá na sobre Canaã você receba a prova da ceia, aquilo que Ele preparou para você, você possa desfrutar, você possa desfrutar do melhor de Deus na sua vida. Fecha seus olhos, andar a ceia. E para encerrar, a Bíblia fala de um menino chamado Davi. Que foi humilhado pelo seu pai, foi menosprezado pelos seus irmãos, foi preterido pelos seus, foi rejeitado até pelo profeta Samuel, que não parou para ouvir a voz de Deus, mas olhou para seu irmão Eliabe e ungiu o homem errado. Até na cronologia, até de nascimento, Davi foi o último, porque era o caçula dos filhos de Jessé. Davi não tinha valor para o homem. Davi não tinha valor humano nenhum. Veja os seus olhos que eu falo para você aqui, pastor. Até para entrar na sua casa, Davi tinha que entrar pela porta dos pastores, ou seja, só que entrava pelaquela porta ela que era humilhado. Enquanto seus irmãos estavam todos reunidos ao redor da mesa para comer o melhor do sacrifício, Davi estava esquecido. Oh meu Deus, que coisa forte! Davi estava esquecido no campo, lutando com ursas sem ninguém ver, correndo perigo de vida, prestes a morrer, lutando com o leão, e seu pai e seus irmãos não estavam nem aí para ele. Mas deixa eu dizer algo para você aqui nesta noite: ninguém, pastor, sentou na mesa na casa de Jessé enquanto o humilhado não chegou. Ninguém sentou na mesa na casa de Jessé enquanto Deus não derramou o óleo na cabeça de Davi diante dos seus irmãos. Eu recebi algo de Deus, eu vou dizer para você:
ele pode até durar uma noite, meu Deus, mas a alegria ela vai vir por último. Porque a alegria vai ser maior do que o choro. Deixa o choro vir, crente. Deixa a humilhação, tá doendo, tá? Pastor, tá doendo. Você, meu filho, mas você vai ter o privilégio de comer o melhor do banquete. E você vai ter o privilégio de se assentar no trono. E nós temos o privilégio de ter uma coroa na sua cabeça. Glória a Deus. Que Deus vai te exaltar. Eu vou fazer uma oração, porque nós vamos cuidar do seu lado. Andar a vassoura, andar a vassoura. Rabatar a vassoura, daí. Temos irmão do seu lado. Que a Bíblia diz: uma coisa, Deus, seu companheiro, que se seja forte. Andar a vassoura. Andar a vassoura. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Glória a Deus. Ele não esqueceu das promessas feitas a você. Se você está passando por isso, porque o céu está dizendo assim: eu acredito em você, campeão.